Olá, gente, estou de volta aqui com a continuidade do livro de Alzheimer, né? De Sharon Fishmonen, e nós vamos dar continuidade à sinopse desse livro, que é interessante para você que é cuidador de idosos, você que é cuidadora de idosos, né? Bem, o capítulo 2 desse livro, ele trata em busca da verdade, né? O que é que a gente sabe de Alzheimer? Então, essa doença de Alzheimer, nós vamos buscar essa verdade no que a Sharon fala, né? A gente sabe que existe alguns profissionais na área de saúde que fazem um diagnóstico instantâneo. Não se diagnostica, ou seja, não fazemos um diagnóstico instantâneo para saber se a pessoa tem Alzheimer ou não. Não é comum ouvir cuidado. Existe testes e é obrigado a fazer os testes. Contudo, as pessoas às vezes querem fazer... como é que eu vou saber se a pessoa morreu de Alzheimer? Relatórios de necrópsia cerebral indicam que algumas pessoas realmente diagnosticadas com Alzheimer, de fato, não sofria desse mal, né? Então, não mostrava no cérebro nenhuma das mudanças físicas características da doença, embora apresentasse sintomas de demência. O que acontece dentro desse processo aí? As mudanças características incluem placas senis, um emaranhamentos neurofibrilares e se formam no tecido cerebral das pessoas com Alzheimer. Ou seja, há um emaranhado de situações onde a pessoa com Alzheimer, os neurônios, ele fica tipo emaranhado, como vocês pegarem um novelo de lã e emaranhar ele todinho. Então, estudaram e viram, né, essas características, essas mudanças dentro desse processo, desse neuroemaranhado dentro das caixas, onde conseguiram identificar no cérebro essa questão referente ao mal de Alzheimer. Agora, o mal de Alzheimer ele não é o único processo de doença que causa demência. É bom vocês saberem isso. A demência não é porque o idoso está com demência que ele está com Alzheimer. Há também dezenas de distúrbios com sintomas que se assemelham a ele, ao Alzheimer. E por incrível que pareça, esses distúrbios neurológicos, eles se assemelham muito com o mal de Alzheimer, certo? Crônicos e incuráveis, tá? Porque a gente sabe que o cérebro existe quando o processo de Alzheimer, as placas, há nada mais, nada menos do que os neurônios, eles ficam duros e cria placas e não consegue transmitir o fluxo elétrico de um neurônio para outro neurônio. Daí causa a demência. Por isso que nem sempre quem está com problema de demência está com Alzheimer, certo? No caso de perda de memória, de confusão, há sempre a necessidade de ter um exame, um diagnóstico completo, certo? Só assim, a gente fazendo um check-up no idoso, certo? Através
do seu gerontologista, o geriatra, indicando para um neurologista, ele vai, através de um diagnóstico, ter a certeza que a pessoa está com Alzheimer ou está com a demência. O diagnóstico de Alzheimer é um processo trabalhoso, certo? De eliminação e de exclusão. Em geral, a única consulta médica é um único teste não são suficientes. Então, daí vocês têm que fazer outros testes. Não é uma única consulta ao neurologista, não é uma única consulta ao gerontologista, ao geriatra, que vai identificar que a pessoa tem Alzheimer, né? E avaliar alguém que está sofrendo ou não de Alzheimer não é uma experiência que só acontece uma vez na vida, certo? Nós sabemos, né? E a Sharon, ela deixa claro quando ela diz que alguns testes precisam ser repetidos todo ano, com intervalos regulares, enquanto a doença progride, principalmente em pacientes de Alzheimer mais jovens. Então, não é no primeiro processo de demência que você está tratando o idoso, você está tratando ali aquela pessoa que está com Alzheimer, não é no primeiro processo de demência que vai acusar que a pessoa está com Alzheimer. Não é aquele processo que você vai dizer, minha avó esqueceu, a minha paciente que eu estou acompanhando do idoso, ele está esquecendo de tudo e está com Alzheimer. Não, não é bem assim. Como eu falei, né? A partir dos 40 anos, 45, a gente começa a dar o velho branco, isso é natural. E a demência é um fator natural. Agora, cada caso é cada caso, certo? A gente sabe, como cuidadores, nós somos o mais importante instrumento de diagnóstico na busca pela verdade que causa a confusão de nosso ente querido. Então, nós somos os únicos que podemos identificar, porque nós estamos ali com o idoso, nós estamos vivendo ao lado do idoso. E nesses reflexos históricos de mudanças de comportamento que a gente observa e passamos para o médico que cuida do idoso. No caso, você vai ter a responsabilidade de analisar o idoso, ver o idoso, para tentar, né, reconstruir um histórico médico e social, certo? Que você é a pessoa que vai dizer ao médico, olha, ele está esquecendo, ela está esquecendo. Você é a pessoa mais indicada, o cuidador é a pessoa mais indicada. Ok? Existe variantes, existe. E essas variantes, elas causam mudanças que a gente vai notar e ver se nas semanas consequentes ele está sofrendo daquele mal de Alzheimer, né? Existe uma estrutura de tempo para o aquecimento e a evolução dos sintomas. Existe uma estrutura de tempo. Não é da noite para o dia, não é do dia para a noite, não é uma situação de desespero. Está com demência? Tá. Eu não posso garantir que a demência seja Alzheimer. Não posso garantir. Mas está com demência. Então vamos agora analisar, vamos ver, certo? O que é que está acontecendo? Existem alguns pontos que a gente analisa, como por exemplo, afeto e atitude. Se nós estamos tratando um idoso e ele tem se mostrado insolidadamente ansioso, agitado, deprimido, apático, retraído, quando você notou essa alteração pela primeira vez, isso você vai pegar, anota lá, ele está meio apático, está meio agitado, está meio retraído. O comportamento é essencial nós observarmos, né? Quais as transformações específicas que naquele exato momento você notou no comportamento do idoso? A conversa é um ponto que você tem que observar. A linguagem
Tem havido problema relacionado à capacidade da fala, da lembrança de determinadas palavras. Umas palavras substituem outra no fim. As frases são misturadas ou confusas. A fala é truncada ou indistinta. Isso você tem que observar. Tomadas de decisões, também a gente tem que observar em relação ao idoso, né? Mudança de capacidade de tomar decisão. Se ele vinha tomando as decisões dele e agora ele parou de tomar as decisões, certo? A gente vê que se ele antes dirigia e agora ele não está mais dirigindo, não está mais seguro, está meio que perturbado no trânsito, não está querendo sair mais de carro, está meio inseguro em pegar o volante. Vocês têm que observar, certo? Remédios, né? A gente tem que fazer uma relação dos medicamentos que estão sendo usados ou receitados. A gente tem que saber se está tomando remédio sem receita, se estão tomados corretamente. Isso tudo vocês têm que avaliar, certo? O ambiente, você tem que observar o ambiente. Se você cuida, mas o idoso ele quer fazer o almoço dele, ela quer fazer o almoço dela, ela gosta de fazer os quitutes, mas as panelas estão sendo queimadas. Uma coisa que a gente tem que observar, aquele idoso ele é rigoroso quando ele paga as contas dele e agora ele esqueceu de pagar a conta, certo? Se você chega na casa, as correspondências estão todas empilhadas, ele não abriu mais as correspondências. Há indício, né? Aparentemente de negligência, certo? De negligência, certo? Famílias e amigos, outras pessoas, amigos, vizinho, colega de trabalho, está falando sobre o comportamento. Ah, papai tá esquecendo muito, mamãe está esquecendo muito. Algumas alterações na capacidade da pessoa desempenhar as atividades cotidianas, como os cuidados pessoais. As pessoas elas não estão tomando os banhos, correto? Isso tudo tem que ser visto. Não é um diagnóstico precoce, é uma avaliação. E só quem tem o cuidado de ver é a própria pessoa que está ali com o idoso, certo? Modificações nos hábitos, nos padrões, certo? Uma coisa simples que a gente, por exemplo, fala: controlar a conta bancária, cozinhar, limpar, ler. E o idoso agora relaxou em seus hábitos. Relaxou. Ele agora não está mais cuidando de cartão, não está mais querendo ler, não está mais nada. Isso aí, eu estou só passando uma sinopse para vocês terem a ideia de como é o diagnóstico, para vocês aprenderem a avaliar, tá? E na leitura do livro vocês vão aprender, vocês vão aprofundando mais, certo? Como cuidadores, gente, precisamos ter certeza de que todos os meios foram tentados na busca da causa da confusão do nosso ente querido, ou do nosso idoso que nós estamos cuidando. Fatos que estão relacionados com históricos dele, a gente precisa buscar. E no final de tudo, e se não for Alzheimer? Né? E se não for? Se for só realmente demência? É isso que nós temos que avaliar. Se não for Alzheimer, se não for o Alzheimer, só for a demência, certo? É isso que nós temos que ter cuidado para não confundir Alzheimer com demência. E dizer, porque muitas das vezes, sabe o que acontece? Muitas das vezes você vai cuidar de um idoso, a família ela não tem experiência, aí esse relato que eu falei aqui, tudinho, o idoso esquece. Disso tudinho acontece. Tudinho isso aqui acontece. Mas não pode ser Alzheimer. Não pode ser. Pode ser outros agravamentos, certo? Relacionado a doenças ou deficiências agudas e crônicas.
Então nós temos que avaliar minuciosamente. É uma coisa que eu sempre tenho dito nos cursos de cuidador de idosos. Sempre eu falo isso. Não é o diagnóstico precoce. Não é porque a família ali lhe trouxe para cuidar do idoso, mas você tem que saber, porque você é um profissional na área, né? Você não é uma pessoa que não estudou, está estudando, está analisando, está vendo os fatos. Ok? Então amanhã a gente vai dar continuidade, certo? Com a pergunta, talvez não seja Alzheimer. Pode ser outro tipo de demência associado a doenças crônicas e doenças agudas. Então, eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte: não vamos dar diagnóstico precoce. Não precisa ficar agoniado, agoniada, não precisa nada. Vai analisando, seguindo os parâmetros que é para ser seguido e diagnosticando paulatinamente, avaliando e anotando no caderno, avaliando e anotando no caderno, até porque o cuidador, ele é a pessoa mais próxima do idoso. O cuidador é a pessoa que tem o maior cuidado em relação ao idoso. E você está apto e apta a fazer essa avaliação. Pega um caderno, anota e vai anotando os tópicos e vai analisando. Anotando os tópicos e analisando. No final, vamos levar papai para o gerontologista, o geriatra, mamãe. E você acompanha. Chama o doutor, olha, queria dar 2 palavrinhas com o senhor. Eu notei isso. Certo? Não estou dizendo, porque você não pode dar diagnóstico. O cuidador não pode dar diagnóstico. Deixa isso para o médico, tá? Por favor, não vai dar diagnóstico, porque você não é gerontologista, nem é geriatra. Você é cuidador, só que você é cuidador, realmente cuidador. Certo? Você realmente é cuidador. Então você está aprendendo a avaliar. Eu fiz essa avaliação, doutor. Ele está com isso. Está aqui. O senhor não acha? Já só. Infelizmente tem que usar o achismo, coisa que eu não gosto. Mas você diz, olha, não é interessante, vamos tirar achismo, não é interessante se fazer algum diagnóstico para ver se é demência ou é a doença de Alzheimer? Aí fica a critério do médico. Tá bom, gente? Amanhã nós voltamos com mais um vídeo. Talvez não seja Alzheimer. Valeu, gente. Brigadão. E lembrando, nosso curso é de cuidador de idosos pelo Instituto ICAP. O número que vai aparecer embaixo do vídeo é o número para você fazer a sua inscrição. Esse é o WhatsApp da nossa instituição e você pode fazer sua inscrição do nosso curso através do número aí embaixo. Tá bom? Já temos matrículas abertas. Valeu, gente. Obrigado mesmo. E amanhã voltamos com mais um vídeo com o tema Talvez não seja Alzheimer. Valeu mesmo.